O título desta crônica de hoje é o seguinte: Trilogia Gilbertiana. Gilberto Freire foi um dos pernambucanos que mais deu nome em termos de estudos sociológicos no universo ao Brasil. Nascido aqui em Recife, fez seus estudos universitários nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, sendo lá mestre, consequentemente depois doutorado, e tornou-se um grande pesquisador nas áreas de sociologia, antropologia física e antropologia cultural. Aqui no Recife, quando ele voltou dos Estados Unidos, ele fundou o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, dedicando-se plenamente aos estudos da sociologia, principalmente a sociologia brasileira. Nesse interim, foi jornalista, grande cronista, escreveu para jornais não só do Brasil, mas da Europa, e tornando-se um grande pesquisador, analista da cultura e da sociedade do Brasil da sua época. Mas o que mais importante teve na sua vida foi que foi um grande escritor. Não foi só um professor, não foi só um cientista social, mas um grande escritor. E as suas obras correram o mundo. Os centros mais eruditos da Europa. Mas mais importante ainda foi a famosa trilogia. Essa trilogia quer dizer uma sequência de 3 obras, de 3 livros, completando um ao outro, que foram os seguintes: Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, e Ordem e Progresso. Nestas obras, ele fez um estudo aprofundado que abalou o mundo sobre a formação cultural do Brasil. Começando por Casa Grande e Senzala, quando ele ali analisou, avaliou o progresso, a evolução da cultura brasileira, onde fez ele uma análise profunda do contato das 3 raças, o índio, o negro e o branco. E nessa obra ele estudou os primórdios da formação cultural brasileira, uma formação complexa, uma formação feita como o próprio nome da obra está dizendo. Foi um monumento na literatura sociológica do Brasil. Ele analisou as influências da raça negra nas senzalas com a mistura da raça branca dominante
nas casas grandes dos engenhos. Ali formou-se realmente a nossa formação. Houve a miscigenação, uma miscigenação forçada, porque o elemento branco era o elemento português, o elemento colonizador. E ele provocava que o que Gilberto Freire chamava de mulatos era o cruzamento do homem branco, do colonizador, com a mulher negra, com a babá, sendo que não era uma babá vestida toda de branco, com um turbante na cabeça, não. Era uma babá negra, mas que cuidava do mesmo jeito que cuidava das mocinhas, que eram cuidadas pelas mucamas, as babás eram violentadas e deu origem a essa mestiçagem que o Brasil de hoje chama de moreno. E foi aí, em Casagrande e Senzala, que Gilberto Freire começou a estudar. E estudos profundíssimos sobre os costumes, a arte, a religião, enfim, a interpenetração dos valores sociais e humanos entre as duas raças, a negra e a branca. A branca toda poderosa e o negro escravo e passivo. Mas, naturalmente, eles eram nada mais e nada menos do que duas raças que originaram esse nosso povo de hoje. E misturado ainda também com o indígena. O indígena que o elemento branco também se ocupou sexualmente das nossas índias, que poderíamos qualificá-las como as primeiras brasileiras, porque foram as primeiras que nasceram no solo nacional, no solo do Brasil. E esse relacionamento branco e negro deu origem a que houvesse um desenvolvimento na agricultura do Brasil. E o produto da época era um produto agrícola e que, com sua extração e fabricação de açúcar, que era a cana, fez com que houvesse um enriquecimento enorme para a nação portuguesa e para o povo de Portugal, que explorava as nossas riquezas vegetais. E também, já poderíamos dizer, industriais, com a industrialização nos engenhos do açúcar que era vendido na Europa. E assim começava o Brasil. Havia uma fusão dos elementos da Casa Grande com os elementos da Senzala. Só uma fusão que não foi possível. As outras todas conseguiu-se com o contacto das duas raças. Mas essa foi a religiosa, aonde o elemento negro, escravo, responsável por todo um progresso na produção agrícola e industrial do nosso povo, da nossa nação, hoje nação independente. E assim, com essa posição de contato social, antropológico,
fisiológico e, para que não dizer também sexual, que foi justamente esses elementos que originou-se o povo brasileiro, a nação brasileira. A religião católica predominante, ativada pela Igreja através dos missionários, principalmente missionários jesuítas e franciscanos também. Mas não foi muito proveitoso a fusão desses elementos religiosos. Primeiro porque o elemento branco era prepotente. Ele proibia, ele massacrava os rituais dos negros, a religião africana. Mas mesmo assim, essa fusão continuou a preço muito caro, muitas vezes até de morte, espancamentos de escravos. Mas isso foi o que Gilberto Freire descreveu com muita veemência no seu livro Casagrande Senzala, iniciando o estudo das 3 grandes obras. Foi quando a elite portuguesa e já pseudos mistos, e poderíamos até dizer brasileiros também, fez com que achassem eles, os portugueses, todos soberanos, donos da nossa terra. Fizeram com que essa elite achasse enfadonho aquela vida rude, triste, embora rendosa e bem proveitosa economicamente, e eles transferiram-se para o Recife, transferiram-se para a cidade grande. E ali começaram, à beira do Capibaribe, a fazer suas mansões, com seus barcos. Eram verdadeiros mini-portos. Era a elite que se transferia do campo para a cidade. Em que na outra obra, seguindo Casagrande Senzala, Gilberto Freire continuou a descrever como ia caminhando o Brasil. E foi outro título também, que era um binômio também social, que ele titulou de Sobrados e Mocambos. Os sobrados alojando a elite do campo transferida para a cidade. E os mocambos iam surgindo com escravos, também as escravos que tornaram-se bem diferentes dos escravos do campo, porque era já com princípios de civilização. Era os mocambos, chamavam, aqui em Recife chamava-se muito, ainda hoje chamam. Aliás, a moradia dos pobres, nas suas transformações, receberam tantos nomes que ninguém pode nem memorizar. E aí, essa aristocracia começou a desenvolver um novo tipo
de industrialização que foi estudado na obra Sobrados e Mocambos. Era a industrialização mais pesada do açúcar, produtos valiosíssimos, e começaram a sair dos engenhos e construindo as usinas. As usinas de açúcar, era um usineiro, o homem rico, geralmente eram estrangeiros, ou então já brasileiros, mas descendentes deles, bem direto. E aí desenvolveu-se uma civilização mais coesa. Houve uma espécie assim de mais liberdade, um pouquinho só, religiosa para os cultos afro-brasileiros. E que ainda hoje esses cultos foram tomando pulso, e hoje são verdadeiras federações de entidades africanas que têm origens do candomblé. E isso, o Brasil foi o Brasil Império. O Brasil que já recebia as modas europeias, as modas vindas dos grandes centros da Europa. E formou-se elites já de branco. E os negros continuando sempre a ser o elemento propulsor, o elemento humano principal para o desenvolvimento dessa nação, como descreve bem Gilberto Freire. Eles foram realmente o embrião, foram a propedêutica para que essa nação desenvolvesse. E estabeleceu-se 2 impérios. É contado minuciosamente por Gilberto Freire, quando ele descreve também os 2 impérios de pai e filho, Pedro I e Pedro II, que aí já impunham na cidade grande as suas modas, os seus costumes, trazidos da cultura europeia. E os negros continuando ainda. As mucamas nas cozinhas, outras penteando e fazendo as madeixas, os cabelos das sinhazinhas, e levando bilhete e recado de namorados, que geralmente eram primos, porque os casamentos de primos nessa época era muito comum, para que as fortunas se entrelaçassem e não se desintegrassem. E assim Gilberto foi estudando a evolução da sociedade brasileira. Foi quando veio o advento com a explanação, a propaganda e o progresso em si mesmo, a dinâmica do progresso, as ideias republicanas, as ideias democráticas. E com essas ideias veio a grande ideia que já estava em estado latente em algumas facções brasileiras, inclusive na estudantada superior, principalmente a de direito, onde vamos ver esses jovens integrar-se a uma campanha duríssima, difícil, porque era um patrimônio a tirar, que foi a abolição da escravidão. Foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, por incrível que pareça. E apareceu um Castro Alves, um Joaquim Nabuco, um José Mariano e outros mais, José do Patrocínio,
e outros mais. E aí estava montada uma aristocracia. E essa aristocracia foi estudada já no terceiro livro da trilogia, que foi Ordem e Progresso. Era a República. A República que foi proclamada por Deodoro da Fonseca, mas não foi ele quem deu o primeiro grito de república no Brasil. Não. O primeiro grito de república do Brasil não foi Deodoro da Fonseca, foi aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, Bernardo Vieira de Melo, na Guerra dos Mascates, em 1710. E o Brasil foi desenvolvendo-se, mas não com escravidão, porque a escravidão foi abolida a 13 de maio de 1888. Em 1889 era proclamada a República e o Brasil seguia os ritmos das nações europeias, transformando-se de grupos de nações monárquicas, passando a ser república. Era uma época de grandes transformações sociais. Era a república onde era implantada a democracia, um dos regimes, porque teve uma série de regimes nessas sequências, que atenta mais para a justiça do povo, a justiça na nação, a justiça que fazia com que essa nação começasse realmente a progredir libertada. E o Brasil teve essa formação. Esses 3 livros que chamam de trilogia gilbertiana, é a trilogia de Gilberto Freire. Ele descreve com minúcias como desenvolveu-se o caráter, a dignidade, a capacidade de trabalho artística, cultural do nosso povo. E Gilberto Freire morreu deixando esse legado. Eu tive a oportunidade de, quando acadêmico, assistir a algumas palestras, conferências, inclusive no próprio Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, que era nessa época no DERB. E Gilberto, ele era muito sincero nas suas coisas, nas suas obras, né, nos seus pensamentos. Ele chegou até a fazer críticas ao próprio brasileiro mesmo, quando ele dizia que o brasileiro era chegado a um bacharelismo, quando em vez dessa exuberância de bacharelismo da carreira jurídica, olhassem mais a economia, olhassem mais o social. Era o doutor. Haja vista que as 2 primeiras faculdades do Brasil foram 2 faculdades de Direito, uma em Recife e outra em São Paulo, quando o Brasil não estava precisando disso na sua evolução. Estava precisando mais, era de compreensão, de interpenetração, de fusão de valores. Valores que as 3 raças se interpenetravam. E Gilberto Freire, como um grande etnógrafo, o etnólogo, ele estudou minuciosamente a evolução do nosso Brasil. E hoje em dia, nós somos uma nação independente. Mas ainda deixa muito
a desejar, porque permanece ainda resquício do binômio Casagrande e Senzala, como nós vemos ainda os maltratos que a raça negra sofre nessa sociedade brasileira. Uma sociedade que se propõe a ser uma sociedade democrática, mas com essa incoerência, o nosso povo, não digo a sua totalidade, mas um percentual bem alto de racismo. Mesmo com uma característica de produto que somos de cruzamento de raça de europeu branco com elemento negro, que eles já chamavam, ainda hoje se chama de morenos. Qual é a tua cor? Sou moreno. É o país dos morenos. Mas que essa morenidade teve origem numa raça. Uma raça que Deus botou no mundo como botou a branca, a amarela e outras mais. Mas, para ser respeitada de igual para igual, porque eles não pediram para nascer por raça A, B ou C. E é isso que estamos e temos que lutar para acabar com esse preconceito no Brasil. Esse preconceito acabará fazendo com que o povo aprenda, com que o povo estude, com que o povo se eduque. Como essa trilogia ensina, a trilogia de Gilberto Freire, com as obras Casagrande e Senzala, Sobrados e Mucambo e Ordem e Progresso. Que essa juventude de agora procure fazer com que se acabe no seio, nos corações da população nacional, esse preconceito racial. Somos todos iguais. Somos uma nação rica na sua natureza e pretendemos ser totalmente também rica no seu povo, no seu humanismo, na sua formação de civilização e de cultura. Isso é o Brasil que eu almejo, é o Brasil que eu sinto, e é preciso sentir para poder compreender que o nosso porvir vai vir cheio de transformações, as transformações positivas, em que nós poderíamos perfeitamente nos orgulharmos de sermos uma nação liberal, puramente liberal democrática. Muito obrigado.